O que a gente tem nessa reclamação aqui, professor? A controvérsia a ser decidida, tá? A controvérsia decidida pelo STJ nesse julgamento foi se o ajuizamento da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em IAC pelo STJ depende ou não de prévio esgotamento da instância ordinária, tá? Em outras palavras, o caso concreto, eu vou escrever esse detalhe aqui para você, tá? O caso concreto, ele versou sobre uma situação em que um juiz de primeiro grau, tá? O juiz de primeiro grau teria deixado de observar o precedente, ou seja, a tese firmada, tá? No IAC número 5, lá do Superior Tribunal de Justiça. Professor, o que diz o IAC número 5? Não interessa para a gente aqui o conteúdo, tá? A matéria do IAC número 5. Porque o que importa para a gente aqui é, nós temos um juiz de primeiro grau que teria deixado de observar o precedente no IAC número 5, poderia ser IAC número 1, número 20, não importa. O que importa é que um juiz de primeiro grau deixou de observar um precedente fixado ali em IAC. E aí vem a pergunta, para ajuizamento da reclamação, preciso esgotar as instâncias? Tá? Que instâncias? Eu teria que interpor uma apelação para o Tribunal de Justiça, depois um eventual agravo interno, se a decisão for monocrática, um recurso especial, para então ajuizar a reclamação. Tá? Essa é a pergunta que é feita. Eu preciso esgotar essas instâncias, tá? Ou não, ok? Então, para todos os efeitos, as hipóteses de cabimento de reclamação estão previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, que você acompanha comigo aqui, ó, artigo 988, vai dizer que caberá reclamação da parte interessada ao Ministério Público para preservação da competência do tribunal, garantia de autoridade das decisões do tribunal, garantia da observância de enunciado de súmula vinculante de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e garantia de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, IAC. Então veja que a tese ser definida, né, no julgamento dessa reclamação que a gente está tratando aqui, ela diz respeito ao artigo 988, inciso 4º do CPC, que trata da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em IAC. E por que isso é muito relevante aqui? Tá? Porque a primeira parte desse inciso 4º, ele fala em incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele não fala em julgamento de casos repetitivos, ele não fala em julgamento de recurso especial repetitivo, tá? E RDR são julgados pelos tribunais ou de justiça ou Tribunal Regional Federal, tá? Diferentemente do IAC, do incidente de assunção de competência, que tanto pode ser julgado no IAC no STJ, como no STF, como nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, tá ok? Então, com isso, a gente tem aqui essa hipótese de IAC. E veja que a nossa pergunta foi sobre a eventual necessidade de esgotamento de instância. Eu preciso esgotar as instâncias para ajuizar essa reclamação que visa a garantia de observância de acordo proferido em incidente de assunção de competência? Quando a gente observa, tá, e não se preocupe que o parágrafo 5º, que é o grande polêmica do 988, nós vamos tratar dele, mas quando a gente observa o artigo 988, em seus demais parágrafos ali do Código de Processo Civil, a gente verifica que o CPC de 2015 não exige esgotamento de instância ordinária para cabimento de reclamação para garantia da observância do acordo proferido no incidente de assunção de competência. Então, aquela decisão de juízo de primeiro grau, ela pode ser atacada imediatamente por uma reclamação quando deixa de observar, tá, ou aplica mal, por exemplo, um incidente de assunção de competência, tá? Uma tese fixada em incidente de assunção de competência. Então, a gente pode afirmar que caberá reclamação no STJ, inclusive contra a decisão de juiz de primeiro grau que violar a decisão do STJ proferida no IAC, a tese que o STJ fixou ali no IAC, certo? Também, por outro lado,
quando a gente parte aqui para a hipótese, ó, do inciso primeiro, imagina aqui, ó, artigo 988, caberá a reclamação da parte interessada do Ministério Público para preservar a competência do tribunal. Quando a gente fala de preservação da competência do tribunal, aí é uma hipótese em que vai ser exigido esgotamento de instância. Né? Então, imagina ali que o Tribunal de Justiça se interpôs um recurso especial, por exemplo, e aí o Tribunal de Justiça faz um juízo de admissibilidade positivo, mas se nega a remeter, ou melhor dizendo, imagine, você interpõe, tá? Tá aqui, ó, um RESP em juízo de admissibilidade negativo. Aí, você interpõe um agravo no RESP. Agravo no RESP, com base no artigo 1042 do CPC. O que acontece aqui no artigo 1042 do CPC? A gente tem ali um agravo que tem a finalidade de trancar o RESP. Então, eu tenho que esgotar essas instâncias, tá? Eu tenho que esgotar essas instâncias para poder dizer, opa, STJ, a competência disso aqui é seu. E o tribunal está negando a remeter esse agravo no RESP, portanto, avoque. Aí eu tenho que ajuizar uma reclamação para poder pedir isso aqui, esse avocamento. Mas aqui eu esgotei as instâncias, tá? Então, nesse caso, eu tenho esgotamento de instância aqui na preservação da competência do tribunal. Mas eu não tenho esgotamento de instância para garantir a observância de acórdão proferido em incidente de assunção de competência. Em tese, eu também não teria esgotamento de instância para garantir a autoridade de decisão. Imagina que o STJ tenha determinado, tá, que o processo retorne ao tribunal, ao juiz de primeiro grau, para que ele aplique determinada tese. E ele deixa de fazer aquilo. Cabe uma reclamação para garantia da autoridade de sua respectiva decisão, tá? Então, a gente não tem esgotamento de instância para fazer observar ali a decisão no IAC. Temos esgotamento de instância para fazer preservação da competência do tribunal, que é inciso 1 do artigo 988 do Código de Processo Civil. Agora, eu vou te convidar aqui para a gente poder trabalhar o parágrafo 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil. Porque o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 988, ele é polêmico, tá? Então veja só, aqui na minha tela, eu vou puxar uma tabela para que a gente compare o parágrafo 5º do artigo 988 do CPC antes e depois das alterações trazidas no Código de Processo Civil pela Lei 12.000 infração, tá? Que está aqui agora na minha tela com você. Então veja, Lei 13.256, tá? De 2016. Ela alterou o Código de Processo Civil antes do próprio CPC entrar em vigor, tá? Então veja que dizia o artigo 988 em sua redação original. Caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, inciso 4º, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos. Olha isso aqui, meus caros e minhas caras, tá? Esse inciso 4º dizia, então, que caberia a reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos. Quando eu uso julgamento de casos repetitivos, eu estou me referindo tanto ao IRDR quanto ao recurso ao RESP repetitivo, por exemplo. Porque julgamento de casos repetitivos é um gênero, tá? No Código de Processo Civil, desse gênero, julgamento de casos repetitivos, nós temos como espécies o IRDR e também o RESP repetitivo, o RE repetitivo, tá? Mas, depois da Lei 13.256 de 2016, olha só, esse inciso 4º ele sofreu uma alteração e passou a dizer garantia de observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva. Então eu peguei aquele gênero, eu excluí o gênero e coloquei no lugar dele apenas uma espécie, que é o IRDR, certo? E o parágrafo 5º, ele dizia, tá?
ele dizia que era inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. Então, eu precisava propor a reclamação antes que a decisão transitasse em julgado. Ponto. Tá? Mas aí o parágrafo 5º novo passou a dizer que, além de ser inadmissível a reclamação após o trânsito em julgado, está no inciso 1º, no inciso 2, que foi acrescentado, diz que ela será inadmissível quando proposta para garantia da observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de RE ou especial, então recurso especial repetitivo, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, em tese, a gente pode ter a leitura aqui no parágrafo 5º de que eu preciso esgotar as instâncias ordinárias para ajuizar uma reclamação no STJ visando a observância de uma tese fixada em recurso especial repetitivo. Repito, esse parágrafo 5º dá a entender que eu posso propor reclamação para garantia da observância de tese fixada em RESP repetitivo, mas para isso eu preciso esgotar as instâncias ordinárias. O problema é que o inciso 4º novo não fala mais em recurso repetitivo. O inciso 4º novo fala apenas na espécie, ó, IR-DR. E IR-DR não significa RESP repetitivo, são espécies diversas de um mesmo gênero. Que gênero? Do gênero julgamento de casos repetitivos. Então, o antigo inciso 4º fazia referência expressa ao julgamento de casos repetitivos. O novo inciso 4º faz referência expressa a uma espécie. E o parágrafo 5º faz referência à segunda espécie, mas como se estivesse regulamentando o cabimento da reclamação no caso de resto repetitivo, que estaria prevista em um dos incisos do artigo 98, que não está previsto, tá? E vem, então, a grande pergunta. O que é que significa, tá, isso? O que a gente observa a partir dessas alterações que a gente mencionou aqui? Então, a gente viu que houve a substituição da expressão casos repetitivos pela expressão IRDR, portanto, a gente pegou o gênero e substituiu por uma espécie, tá? E esse novo parágrafo 5º do artigo 98 passou a prever ali o esgotamento de instâncias ordinárias como sendo algo necessário para o cabimento da reclamação no caso de RE ou RESP repetitivo. Professor, então, eu faço questão de repisar isso, tá? Para que fique muito claro. Na redação original, eu tinha o gênero. Na nova redação, no inciso 4º, eu tenho apenas a espécie. Certo? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque na interpretação desse julgamento, desse dispositivo, tá? Na interpretação, o Superior Tribunal de Justiça julgou a reclamação número 36476, especificamente que a Corte Especial julgou essa reclamação para definir a seguinte tese, de que não vai caber, olha só, tá, a tese decidida aqui pela Corte Especial na reclamação 36476, foi de que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de RESP repetitivo à realidade do processo. Então, é exatamente isso que você está vendo aqui, tá? Não cabe reclamação no caso de RESP repetitivo lá para o STJ. Olha só, né? Mas professor, que coisa estranha. Se não cabe reclamação para o STJ para poder garantir, né, a aplicação correta do seu recurso, da sua tese fixada em RESP repetitivo, vai caber o quê? De acordo com o STJ, nessa reclamação aqui, tá, decidida, portanto, pela Corte Especial, o que a parte deve fazer é se valer do agravo interno, ali no tribunal ordinário, mas não caberá reclamação nessas hipóteses. Isso pode causar uma certa insegurança jurídica, porque se eu ajuizo a reclamação, não obtenho e ela não é admitida, isso, em tese, daria ao tribunal ali a possibilidade de aplicar de forma equivocada a reclamação, né? A tese fixada no RESP repetitivo. Então, veja que o STJ entende que aquele parágrafo 5º
que você vê aqui na minha tela, tá aqui esse parágrafo 5º aqui, ó, ele, na verdade, ele não prevê uma nova hipótese de cabimento de reclamação. Ele regulamenta hipóteses previstas nos incisos do artigo 988. E, de acordo com a Corte Especial do STJ, ali na reclamação 36476, houve um deslize do legislador ao colocar esse texto do parágrafo 5º, inciso 2º, sem conexão com os incisos do caput do artigo 988. Tá? Essa foi a interpretação dada ali pelo STJ, no sentido de que, portanto, não vai caber reclamação quando se desejar aplicar uma tese de recurso repetitivo que, em tese, foi aplicada de forma equivocada. E, na prática, todos os órgãos fracionários do STJ, então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta turmas, sessões, estão aplicando essa tese fixada ali naquela reclamação 36476 pela Corte Especial para negar conhecimento a toda e qualquer reclamação que peça a observância de uma tese fixada em RESP repetitivo, tá? Só que é interessante a gente notar que tem havido uma divergência no STJ em comparação com o STF. Porque o STF tem entendido que esse parágrafo 5º, inciso 2º do artigo 988, é sim uma nova hipótese de cabimento da reclamação no STF, quando se tratar de reclamação para fazer valer a tese fixada em recurso extraordinário repetitivo, tá? O STF, ou com repercussão geral. Então o STF tem entendido que aquilo é uma hipótese de cabimento de reclamação. Veja aqui, ó, esse julgado do STF, segundo o qual a reclamação prevista no 988, parágrafo 5º, inciso 2, tá vendo? Ele traz como uma hipótese de cabimento, uma hipótese de reclamação prevista. Cabe tão somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno, de que trata o artigo 1030, parágrafo 2º. Então ele está dizendo que tem que esgotar a instância, tá? E pode apontar como fundamento exclusivamente o acórdão de recurso extraordinário repetitivo com repercussão geral reconhecida. Então aqui ele diz que tem que haver o esgotamento, então, da apreciação do agravo interno, esgotamento do 1030 ali, tá? E os únicos fundamentos dessa reclamação são o RE repetitivo ou o RE com repercussão geral reconhecida. Embora todo RE tem que ter repercussão geral reconhecida, né? Para poder ser conhecido lá pelo Supremo Tribunal Federal. Desse modo, a gente observa uma divergência no STF e no STJ em relação a isso, que a gente pode colocar aqui numa tabela dessa forma. No sentido de que o STJ entende que o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2 do CPC 2015, não autoriza o cabimento de reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de RESP repetitivo à realidade do processo. Enquanto o STF vai entender que o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, autoriza, após o esgotamento de instâncias, o cabimento de reclamação para o exame da correta aplicação do precedente fixado em RE com repercussão geral ou RE repetitivo, tá? Portanto, há uma divergência na interpretação e aplicação desse mesmo dispositivo no STJ e no Supremo Tribunal Federal, ok? Agora, independentemente disso, conclusões é que a gente chega aqui em relação ao caso que a gente analisou, que foi a reclamação número 40.617, em que foi proposta uma reclamação para fazer observar uma decisão, uma tese em IAC. A conclusão que a gente observa é que o ajuizamento de reclamação para observância de tese fixada em IAC não depende de prévio esgotamento de instâncias, ok? Então, essa foi a tese fixada nessa reclamação, mas faço ressalva de que a Corte Especial do STJ tem decisão firme e todos os órgãos fracionários do STJ aplicam essa tese de que o parágrafo 5º, inciso 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil não autoriza a reclamação para fazer valer uma tese fixada em recurso especial repetitivo.